chamar agora o professor Renato Palumbo Doria, o meu membro do nosso progetto tematico, professore da Universidade di Uberlândia e autore di un studio muito inovador, interessante sobre os manuais de desenho em circulação em Portugal e no Brasil até o momento, digamos assim, durante o século XIX. E com muito prazer que eu passo a palavra ao Renato para a sua conferência, que vai ter o título Entre o Belo e o Útil, Desenhos e Manuais para o Ensino do Desenho no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Muito obrigado, Renato. Bem, eu agradeço ao professor Luciano e parabenizo pela paciência de conseguir organizar um evento como esse. Me sinto um pouco constrangido de fazer a minha apresentação logo após a fala da colega Jesusa Veiga, pela excelência da apresentação dela, e eu estendo esse meu constrangimento em relação à fala dos outros colegas também, do Brasil, da Espanha, da Itália, mas eu serei breve, ao menos. Bem, a minha apresentação, na verdade, não trata de uma análise aprofundada, mas sim de um levantamento, ou seja, eu não vou apresentar para vocês um texto, eu vou simplesmente comentar alguns documentos que eu levantei ao longo da minha pesquisa, e, de fato, essa minha pesquisa, já foi dito sobre ela, que é uma tese sem tese, mas eu espero que ela possa ser útil a alguns colegas. Bem, e, na verdade, ela não trata diretamente da ilustração científica, mas sim, eu tento tratar de um ambiente formador, de uma paisagem cultural entre os séculos XVIII e XIX, no qual a ilustração científica também vai se dar. Então, na verdade, a minha apresentação trata muito mais desse ambiente, através do foco a história do ensino do desenho, do que, de fato, da ilustração científica. Bem, essa minha pesquisa é fruto de um doutoramento feito na FAO, USP, a qual eu agradeço também ao professor Luciano Migliacci, ao professor Júlio Roberto Kaczynski. E a busca foi de tentar perceber essa história do ensino do desenho para além do artístico e pensando nesse agenciamento das buscas técnicas e científicas de então, ou seja, essa relação entre o artístico, o técnico e o científico, que também viam no desenho uma disciplina fundamental. Bem, a pesquisa ela surgiu de uma experiência concreta minha como professor substituto de desenho na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por volta de 1998. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como professor substituto de desenho, e a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro ela é herdeira institucional da Academia Imperial de Belas Artes, ou seja, apesar de não existir Academia de Belas Artes, mas a Escola de Belas Artes herdou essa história. E ela é uma espécie de museu vivo, de certa maneira, na medida em que algumas práticas dessa escola ainda perpetuam algumas das práticas acadêmicas, e, de fato, ela guarda no Museu Dom João VI, que pertence à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma série de documentos relativos a esse ensino. Bem, então eu parti em busca desses documentos, comecei consultando as atas das reuniões acadêmicas, e, a partir daí, eu decidi que eu estudaria, no meu doutoramento, a história do ensino do Brasil no século XIX. Bem, mas como estudar, porém, essa história do ensino do Brasil do século XIX? Qual o recorte? Quais as delimitações a serem feitas? Uma opção seria de tratar o ensino do desenho apenas no âmbito da própria academia. Essa seria uma escolha óbvia, mas ela não se sustentou na medida em que eu percebi que esse ensino acadêmico, na verdade, ele sintetizava uma série de modelos e práticas que atravessavam limites para além da academia. Ou seja, a academia operava como uma espécie de encruzilhada
E o meu objetivo não era tanto esse recorte institucional da academia, ou apenas um recorte cronológico no século XIX, mas, a partir de outros parâmetros, tentar perceber esse entrecruzamentos. Ou seja, eu tinha que eleger documentos que me permitissem pensar nesse ensino do desenho no Brasil do século XIX como um fenômeno multi-institucional, percorrendo diferentes espaços de aprendizagem e diferentes territórios mesmo. E eu elegi para isso tentar perceber a história dos mestres de ensino do desenho, dos professores, e, sobretudo, através dos materiais, dos modelos que eles utilizariam. E, a partir daí, eu focalizei ainda mais a minha pesquisa, elegendo os manuais para o ensino do desenho e outros tipos de publicações correlatas como os elos centrais da minha investigação. Bem, ou seja, eu percebi que esses documentos, esses manuais e essas publicações dedicadas ao ensino do desenho, que elas eram esse entrecruzamento de práticas e discursos, ou seja, documentos que fariam circular também entre esses diferentes ambientes de aprendizagem, e documentos que, em geral, são criados, são compilações e são produções dos próprios artistas e professores de desenho. Ou seja, documentos que também são apropriados por outros autores, por outros leitores, e, nesse sentido, são documentos que não são apenas documentos singulares, mas são sempre documentos, de alguma maneira, coletivos. E documentos também que são usados, que são rasgados, que são rabiscados, que são manuseados, que são estragados, que são perdidos. Então, documentos que têm um contato muito direto com as práticas e usos. Bem, então, para resumir um pouco o meu panorama, a questão central, talvez, da minha pesquisa seja a da circulação dessas ideias, através dessas publicações, e, para isso, eu realizei pesquisas inicialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que eram locais de trânsito meu, institucional, fazendo o doutorado em São Paulo e ainda morando no Rio de Janeiro, mas eu percebi que, para se pensar nessa circulação, eu precisava tratar de pesquisar em outros territórios. Então, eu elegi a cidade do Recife, em Pernambuco, e a cidade de Belém do Pará, no norte do Brasil, para poder ter uma dimensão maior dessa circulação, ou seja, não apenas diferentes espaços institucionais de aprendizagem, mas também essa circulação entre diferentes regiões do Brasil do século XIX. E agora eu só vou apenas, de fato, fazer um comentário sobre alguns dos documentos que eu levantei, destacando alguns dos pontos dessa minha pesquisa. Bem, então, a importância, primeiro, das publicações elaboradas no século XVIII, e mesmo antes, na verdade, porque esse tipo de imagem é fruto de um trabalho do final do século XVII, em verdade, para as práticas e para o pensamento do ensino do desenho no ambiente luso-brasileiro entre o século XVIII e XIX. E essa perspectiva também, de pensar esse ensino como herança de uma história portuguesa também. Eu seleciono essas duas imagens como exemplo de documentos que se encontram em coleções brasileiras e que mostram a permanência de uma série de modelos que vão ser utilizados ao longo do século XIX no Brasil. Bem, o que acontece? Esses documentos, muitos deles derivam de acervos particulares de artistas que transitam entre Brasil e Portugal, e, claro, que com a vinda da família real portuguesa, essas coleções brasileiras vão se enriquecer de um modo extremo, para a grande tristeza dos nossos pesquisadores portugueses, que muitas vezes têm que vir ao Brasil, o que não deixa de ser uma alegria para nós também, para pesquisar documentos que tratam dessa história. Então, documentos como esse, que estão em coleções brasileiras, mas que, de fato, contam também a história desse trânsito entre Portugal e Brasil.
e que indicam também essa modernização dos procedimentos do ensino do desenho, ou seja, esse ambiente ilustrado do século XVIII, que vai fazer do desenho não apenas uma disciplina essencial, universal, mas que vai tentar modernizar esse ensinamento através de uma reformulação ou sintetização de experiências e técnicas, estabelecendo modelos que possam ter um uso universal. Bem, a propaganda, né, no caso, em prol do ensino do desenho nesse ambiente ilustrado português da segunda metade do século XVIII, e a impressão dessas publicações destinadas a essa prática do ensino do desenho em Portugal de fins da segunda metade do século XVIII. Enfim, então, não apenas discursos em prol da utilidade das artes do desenho, mas, de fato, publicações específicas voltadas para as práticas, como esse pequeno manual dedicado especialmente aos gravadores portugueses, a partir de compilações francesas, holandesas. E eu coloquei o lápis exatamente para a gente poder ter uma noção do tamanho dessa publicação. Esse é um aspecto moderno também da publicação, ou seja, diferentemente dos grandes tratados, das grandes publicações que muitas vezes tinham uso um pouco dificultado, publicações pequenas, publicações de pequenas dimensões, que podiam ser utilizadas no ateliê, que podiam ser levadas pelos artistas para diferentes espaços. Então, essa questão da dimensão é muito importante nessa modernização, nesse processo de modernização. Mais alguns exemplos dessa mesma publicação, que se encontra aqui atualmente, ou está vindo para o acervo já está no acervo da Biblioteca José Guita Mindli. O prédio está sendo construído, ou seja, vocês vão poder consultar essa publicação, o Miguel vai poder voltar para pesquisar isso aqui na USP. Publicações que têm esse caráter, muitas vezes, moderno também, pela questão do tempo, né? Ou seja, o meio de se fazer pintor em 3 horas. E se trata de um discurso na forma de diálogo entre um professor de nome francês e uma aluna, ou seja, a presença também das mulheres, das elites aristocráticas portuguesas, como destinatárias desse ensino de caráter elevado. Ao mesmo tempo, essa valorização simbólica que o ensino do desenho vai assumir justamente para parte das elites ilustradas portuguesas nessa passagem do século XVIII para o XIX, ou seja, o domínio do desenho como o domínio de um conhecimento aristocrático, de um conhecimento moderno, de um conhecimento ilustrado. E no caso dessa imagem, é interessante porque, geralmente, era ao menino que se destinava esse tipo de conhecimento mais elevado, mas, no caso, o filho está morto, o busto à esquerda é a do filho falecido, então, de certa maneira, é como se a menina herdasse a tarefa de receber esse tipo de instrução elevada através do domínio do desenho, de um domínio aristocrático do desenho. Bem, e através da pesquisa eu pude entrar em contato com alguns documentos que de fato vão me comprovar as práticas, ou seja, os usos desses modelos e dessas publicações através de cadernos de estudos de artistas portugueses e brasileiros nessa passagem do século XVIII e XIX, através dos quais eu vou poder perceber o desenho feito pelo aspirante a desenhista, pelo estudante, e o modelo do qual ele se utilizou. Então, aqui, por exemplo, à direita, a gente tem o desenho de um tal Manuel Bernardo Lopes Fernandes, realizado em 1811, e à esquerda, a estampa ou a gravura que ele utilizou como modelo, e mais à esquerda,
outro modelo, na verdade não, são dois desenhos aqui, perdão, os dois desenhos realizados à direita pelo Manuel Bernardo Lopes e à esquerda a estampa que ele tomou como modelo. Ou aqui o mesmo procedimento, o famoso procedimento da cópia de estampas como uma das etapas primeiras para a formação do desenhista. Ou seja, antes de se chegar ao estudo do natural ou ao estudo do modelo, o passo inicial da cópia de estampas. E aí, nesse sentido, a importância da gravura, mais uma vez, como um meio de propagação, não apenas desse conhecimento específico da ciência, mas, através da gravura, o próprio desenvolvimento da disciplina do desenho. Outro ponto interessante é a implementação de métodos modernos para o ensino do desenho no Brasil, antes já da missão artística francesa de 1816. Geralmente, a gente repete muito essa ideia da missão artística francesa de 1816 como um momento instaurador de uma formação acadêmica no Brasil, mas, de fato, já existe um trânsito ilustrado, né, moderno, entre o século XVIII e XIX no Brasil, que é comprovado por documentos como esse, que se encontram também na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que teriam sido realizados na aula régia de desenho do Rio de Janeiro já em 1812. E que comportariam um leque muito variado também de assuntos, desde a anatomia humana, a decoração, a representação da fisionomia, etc. Bem, e um primeiro documento que, de fato, me fez ver que eu estava num caminho, pelo menos produtivo, foi a descoberta desse primeiro manual, ao meu ver, primeiro manual, não conheço outro, talvez haja, mas o primeiro manual especificamente destinado ao ensino do desenho, realizado no Brasil, de autoria de um engenheiro militar português, professor na aula militar do Rio de Janeiro. Bem, o interessante desse manual, entre outras coisas, é que ele trata como um dos temas fundamentais para essa formação a questão da figura humana. E ele utiliza, acima são as 3 imagens que estão contidas no manual, que são diretamente inspiradas no modelo que existe na Enciclopédia de 1751, ou seja, o engenheiro militar português Roberto Ferreira da Silva, ele dá uma atenção especial no seu manual dedicado ao desenho à figura humana e usa como modelo a enciclopédia. Um detalhe interessante é que os primeiros alunos acadêmicos da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro vão frequentar as aulas militares para terem aulas específicas, sobretudo de geometria. Outro exemplo de estampa contida nessa primeira publicação destinada ao ensino do desenho no Brasil. Detalhe, que é de 1817, a missão artística francesa de 1816, e essa coincidência de datas é interessante na medida em que também mostra a existência de um ambiente cultural na qual se dava essa circulação de uma maneira muito intensa. Então, à direita, a gravura existente no manual de Roberto Ferreira da Silva, e à esquerda a estampa publicada na enciclopédia. Nesse contexto, é interessante também esse documento, na medida em que ele trata de uma imagem, de um desenho produzido numa aula do Real Colégio Militar da Luz, que eu não sei onde fica, eu perguntei para o nosso colega, mas teria sido realizado em 1819, e, mais uma vez, o que me chamou a atenção essa atenção dada à figura humana e ao estudo do nu num ambiente de formação militar. Ou seja, nós geralmente tendemos a fazer essa separação entre os diferentes ambientes. Todas as nossas falas de ontem, de hoje, caminharam no sentido oposto, de mostrar justamente as convergências, e essa imagem, eu acho que ela contribui nessa direção, de mostrar esse trânsito entre diferentes ambientes artísticos, militares, técnicos, científicos.
Outro aspecto que me chamou a atenção foi o início muito precoce no Brasil, inspirado em modelos franceses, da tentativa de se instalar no âmbito do ensino escolar do desenho, o desenho geométrico, ou também chamado desenho linear, o que vai ter consequências também muito importantes ao longo do século XIX e XX, na medida em que o desenho geométrico linear ele se adequa também ao modo de pensamento industrial, tecnológico, de um desenho realmente universal, na medida que ele não passa mais por nenhum tipo de subjetividade, mas sim, ele se aproxima mais da matemática do que, de fato, da observação. Então, esse tipo de publicação vai se fazer presente no Brasil muito precocemente, como tradução das primeiras tentativas de instauração, já na França, de um desenho geométrico também, no âmbito do ensino escolar. Bem, outro assunto, e como eu falei para vocês, a minha fala não é um texto fechado, ela é apenas um inventário de temas e de proposições de assuntos, mas outro assunto que me chamou muito a atenção também foi o ensino do desenho no âmbito da família imperial brasileira, que aos poucos se forma a partir do Dom Pedro II, neto do Dom João VI. E nessa pintura, claro que não se trata de uma representação fiel, mas uma imagem bastante simbólica, que mostra o jovem imperador Pedro II sentado, fazendo um desenho de observação de um gesso, de um busto grego, romano, e atrás deles as irmãs, as princesas, observando, admirando o jovem príncipe, e mais atrás uma espécie de bastidor de bordado, ou seja, como se houvesse de fato essa divisão também de gêneros. Ao menino, esse conhecimento aristocrático do desenho, e às princesas, a prática de uma arte mais feminina, como o bordado. O que na prática não era verdadeiro, porque apesar do Dom Pedro II, de fato, ter tido uma formação específica do desenho, ele, comparado às irmãs e às filhas, ele chegava a ser um desenhista quase medíocre. Ele era um bom desenhista, mas comparado com o desenho que vai ser desenvolvido pelas princesas e pelas próprias filhas, ele não pode ser considerado um tão bom desenhista assim. E aqui, no caso, alguns desenhos realizados pelos professores franceses, muitas vezes artistas viajantes que passam pelo Brasil e que dão algumas lições avulsas a essa aristocracia brasileira, a essa casa imperial brasileira, e muitas vezes professores da academia, ou seja, esse trânsito também entre a academia e a formação desses jovens príncipes. No caso, mais um exemplo de um estudo feito pelo Dom Pedro I, ainda menino, de caligrafia e desenho. Ou seja, Sua Majestade Imperial, o senhor Dom Pedro II, desenhou e escreveu. Ou seja, essa mescla de conhecimentos também, do qual o desenho fazia parte. Mais um exemplo de desenho realizado pelo Dom Pedro II, ainda menino, a partir de uma litografia colorida, com uma paisagem do Rio de Janeiro, do Steinmann, realizada, a data eu não consigo localizar, mas a partir dela, o Pedro II vai realizar, mais uma vez, uma cópia de estampa, e a valorização desse estudo, né, ou seja, essa moldura que mostra a importância desse tipo de documento já quando foi feito, ou seja, um tipo de material que vai ser valorizado e vai ser incentivado. Ou, nesse âmbito também, a reprodução que o Dom Pedro II faz a partir de uma daquelas expressões fisionômicas, daquela publicação inicial que eu mostrei, de uma das paixões, né? Então, abaixo nós podemos ver a assinatura do Dom Pedro II, está um pouco apagada, aqui está um pouco misturada na sombra, mas é um desenho feito pelo jovem imperador a partir dos modelos que circulavam então. O que seria um autorretrato? Eu tenho dúvida, então eu ponho o ponto de interrogação. Eu não sei se de fato é um autorretrato ou se é um desenho realizado por outra pessoa, porque eu não localizei a assinatura, mas está colocado como autorretrato no acervo do Museu Imperial de Petrópolis.
E aqui alguns desenhos realizados pelas princesas, que mostram um domínio do desenho de alto nível, por parte dessas mulheres dessa aristocracia. No caso da princesa Isabel, ela é a filha mais velha, se não me engano, de Dom Pedro II, e ela vai ser, de certo modo, a herdeira política dele. Existe uma estampa, uma litografia que mostra ela com um compasso na mão, ou seja, ela menina tendo lições de desenho geométrico. Então é a ideia também dela como herdeira desse trono, tendo que ter o domínio de um tipo de desenho que não fosse apenas da ordem do sensível ou do feminino, mas também da ordem da razão. A prática entre essa elite ilustrada do presenteamento de desenhos, ou seja, fazia parte das práticas sociais dessa nobreza, como vai fazer parte mais tarde a troca de retratos, de cartões de visita, mas antes da fotografia, a prática do presenteamento de desenhos. Ou seja, essa elite ilustrada fazia da prática do desenho não apenas um conhecimento útil, mas um conhecimento que tinha um valor social e simbólico, e que se materializava também através desse presenteamento. Então, a legenda mostra, né, o registro dessa troca de presentes através do desenho. Mais uma vez, essa permanência dessa modelagem clássica. Bem, e aí, para dar prosseguimento, na ordem cronológica, um outro documento que me fez também investir mais ainda nessa abordagem dos manuais é o que seria a primeira publicação dedicada ao ensino do desenho realizada por um brasileiro. Talvez hajam outros, eu não consegui localizar. Esse é o primeiro manual de ensino de desenho publicado no Brasil por um brasileiro, de autoria por um brasileiro. E essa publicação merece uma atenção especial na medida em que ele trabalhava também como cirurgião, o autor dessa obra. Ele era irmão do Frei Caneca, que é um dos líderes da Revolução Pernambucana. Ele, nesse momento, é professor de desenho no Liceu Pernambucano, que é uma espécie de escola destinada a jovens. E ele propõe, na apresentação dessa publicação, as suas fontes, as suas referências, ou seja, para se aprender com perfeição a desenhar ao natural e a retratar fielmente, baseado em perspectiva, em ótica e nas observações dos mais célebres naturalistas, físicos, fisiologistas e pintores. E ele cita Cooper, Buffon, Lavater, Lebrun, Gal, Porta, Le Breton, Vinci, ou seja, Poussin, ou seja, o universo de referências desse autor é realmente muito variado, e nesse caso eu me detive um pouco mais em Pernambuco para poder entender melhor esse ambiente. Isso tem a ver também com uma certa história da gráfica no Brasil do século XIX, que eu não vou entrar por esse caminho, mas é uma história bastante interessante também, bastante rica, ou seja, apesar da proibição, né, da impressão no Brasil durante todo o período colonial, a história da gráfica no Brasil do século XIX vai ser muito rica, como se houvesse uma erupção depois desses séculos de proibição. Mas o que mais me atraiu foi ir atrás dessas referências para entender o universo do autor. E uma das fontes que ele cita é justamente o Camper, que é um anatomista alemão que publica, no final do século XVIII, a conexão entre a ciência da anatomia e as artes do desenho, da pintura e da estatuária, etc. Bem, uma das teorias do Camper que vai fazer mais sucesso, não sei se pelo fato dele ser alemão, mas existe uma relação aí com o século XX, é a teoria do ângulo facial. Ou seja, é uma teoria muito simples. Quando eu explico isso para os meus alunos, eles muitas vezes começam a pegar um lápis, uma régua, para tentar ver se eles se adequam à teoria do ângulo facial, que é o seguinte: quanto mais próximo do Apolo de Belvedere, ou seja, um ângulo de 90 graus, a testa e o queixo, mais próximo da beleza ideal. Quanto mais distante, ou seja, quanto mais proeminente for o ângulo que faz a testa e o maxilar, mais afastado do belo ideal.
E aí ele faz uma teoria racial que, né, é muito direta, né, aproximando o europeu dessa beleza ideal e o amarelo, o negro e até os animais. Eu gostaria que vocês guardassem essa imagem, porque é uma das imagens que vai retornar bastante tardiamente. É uma ideia que vai perdurar muito. E é uma das referências do nosso autor pernambucano. Outro aspecto interessante desse autor, eu conversei no almoço com a Ermelinda, a conexão do autor desse livro com um certo ambiente ilustrado do final do século XVIII, início do século XIX, em Olinda e Recife, com uma tal Academia do Paraíso. E um dos professores, talvez, de desenho desse autor, talvez seja o Padre Montenegro, que parece que foi um dos desenhistas da exposição do Arruda. Está aqui, né? Então, a história é mais ou menos essa. Ele teria sido discípulo de um dos desenhistas da expedição do Arruda pelo Nordeste brasileiro. O professor desse nosso professor aqui. Bem, outra referência que ele cita é o Lavater, que é o autor do Ensaio sobre a Fisionomia. E esse exemplar eu encontrei em arquivos pernambucanos, em Recife, ou seja, talvez esse exemplar seja derivado diretamente desse ambiente intelectual pernambucano, da passagem do século XVIII para o XIX. Pelo menos essa coleção eu encontrei em arquivos pernambucanos. E outro documento também encontrado em Pernambuco foi essa publicação de Gal, que é um dos autores mais conhecidos, que é um dos precursores do que vai ser a frenologia no século XIX, ainda chamada muitas vezes de cranioscopia. Ou seja, a ideia de que através do desenho da caixa craniana, da anatomia da caixa craniana, você poderia determinar a personalidade dos indivíduos, uma ideia que vai ter um sucesso extraordinário ao longo de todo o século XIX. Outro autor citado por esse manual. Aqui uma mera curiosidade, que foi o único desenho que eu encontrei realizado pelo Januário Alexandrino da Silva Rabelo Caneca, que é o autor desse nosso manual, que é um projeto de um uniforme para os guardas marinhos de Pernambuco. É o único desenho que eu encontrei dele. E uma lástima, eu não encontrei nenhuma das imagens que ele cita. Ou seja, ele aqui menciona 86 figuras. Eu não encontrei nenhuma dessas figuras. Espero que alguém possa encontrar essas figuras algum dia, mas eu tenho até dúvida se elas foram de fato realizadas. Bem, já finalizando, caminhando para finalizar, outro documento, conjunto de documentos que eu achei bastante interessante, é um álbum de desenhos organizado pelo Manuel Benício Dutra, conhecido como Miguelzinho Dutra, no interior do estado de São Paulo, da província, então, de São Paulo, no qual ele junta tanto desenhos realizados por ele, modelos, estampas, quanto obras realizadas por alunos dele. Então, também eu pude ter contato com esse ambiente de transmissão de conhecimentos do desenho e o universo cultural desse ambiente. E um dos desenhos que mais me chamou a atenção, que mostra a circulação também com a corte no Rio de Janeiro, no caso, um retrato realizado pelo Araújo Porto Alegre, né, no Rio de Janeiro, que circula nesse ambiente. Mas um dos desenhos que mais me chamou a atenção, mais uma vez essa cópia das estampas, que é um procedimento usual, mais uma vez, mas esses desenhos de natureza realizados no âmbito de Itu, da primeira metade ainda do século XIX, mostram uma relação que foge das práticas acadêmicas, ou seja, enquanto na academia essa prática do desenho de observação só vai ocorrer, de fato, no final do século XIX, pelo menos no Brasil, como o Miguel Benício Dutra, de fato, vem de um outro tipo de visão do desenho que se aproxima, claro, do universo dos engenheiros militares, ele vai ter como prática também esse desenho da bananeira, esse desenho do gafanhoto. E, nesse contexto, um desenho que me chama muita atenção é o desenho da senhora Dona Maria Augusta Arcanjo Benício Dutra,
Não, Dona Maria Augusta da Costa Carvalho, né, tendo um mês de lição, ou seja, um registro muito preciso dessas práticas de ensino do desenho, mais uma vez a presença das mulheres também, como destinatárias desse ensino. Para ir finalizando, acho que a gente já está um pouco corrido na hora, né? Alguns outros documentos eu achei em Belém do Pará, como um desenho também realizado por uma aluna de um educandário, também baseado na cópia de estampas, enviado para o Rio de Janeiro, provavelmente para que esse professor pudesse solicitar algum tipo de soldo para o ensino que ele dava. Um professor que vem também do âmbito militar, mas que vai dar aula para mulheres nesse educandário. E já chegando ao final do século XIX, essa modernização dessas publicações, também inspirados em modelos ingleses, franceses, esses álbuns de estampas que vão virar livros de mão, manuais propriamente ditos, né? Ou seja, eles vão cada vez mais assumir esse caráter escolar, muitas vezes. Vai haver essa transferência de um conjunto de saberes do desenho, ou a tentativa dessa transferência, para o âmbito escolar, o que vai me interessar também. E esses manuais escolares eles vão tentar congregar um conjunto de conhecimentos que é vastíssimo, que vai da representação da figura ao domínio da geometria, representação da natureza. Enfim, eles vão tentar ensinar tudo. Junto desse contexto escolar, já chegando ao século XX, né, a ideia de um desenho nacional, ou seja, a ideia da Constituição, através do ensino escolar do desenho, de uma consciência cívica, de uma consciência nacional, elegendo, por exemplo, como tema de estudo o ramo do café, que é um símbolo de São Paulo e do Brasil, ou a própria bandeira nacional, à esquerda. Uma grande questão para os educadores do desenho no início já do século XX, sobretudo na década de 20, vai ser a constituição da possibilidade de um desenho nacional, de um desenho brasileiro. E a gente vai ter uma discussão muito rica nesse sentido. Bem, e aí, para finalizar de fato, o que me chamou a atenção, porque muitas vezes nós somos cobrados, né, pelo nosso rigor cronológico, nosso recorte cronológico, mas o que me chamou a atenção é que aqui nós estamos em 1945 e se publica no Rio de Janeiro um manual prático de desenho que, mais uma vez, vai fazer uso da teoria do ângulo facial do Camper, ali à esquerda, né? O antigo, o Apolo do Belvedere, o branco, o amarelo, o negro, e embaixo o gorila e o cão. E nós estamos em 1945, no Brasil, reproduzindo ainda, através dos manuais de desenho, que muitos vão considerar um conhecimento neutro, não nós, mas muitos vão achar que é um conhecimento neutro, mas um conhecimento capaz de transmitir não apenas técnicas e saberes, mas um conteúdo ideológico muito forte e muito poderoso. E, a partir já dessa passagem do século XIX para o XX, vai ser uma outra história, com a tentativa de se constituir uma outra relação entre a criança e a aprendizagem do desenho, uma outra relação que vai passar por uma outra relação corporal também, e uma outra relação com a própria observação da natureza. Bem, então, atualmente, como eu estou morando numa cidade do interior de Minas Gerais, que praticamente não tem século XIX, não é a Minas Gerais barroca mais conhecida, mas é uma Minas Gerais que começa a existir, de fato, no final do século XIX e no século XX. Atualmente, eu tenho me dedicado a pesquisar conceitos para pensar arte no Brasil em torno do anacronismo e do deslocamento cultural, para tentar usar esses conceitos de um modo positivo. A pesquisa que eu fiz está à disposição de vocês, porque a minha esperança é que pesquisadores com mais método, mais fôlego, mais coragem, mais capazes do que eu, possam dar prosseguimento à pesquisa. Muito obrigado.
Eu acho para uma pequena pausa, para tomar um café antes de retomar as nossas falas. Digamos assim, temos um café servido ali atrás para quem quiser. Em 5 minutos vamos retomar os trabalhos.